Aleluia! Eita! Culto diferente, né? Graças a Deus. Amados, vocês querem sentar? Eu quero ficar em pé. Eu não sei porque de Lucas esticou o olho ali. Ele quer sentar. Vamos lá, vamos sentar. Podem sentar. Amém, gente. Quem sabe o tema desse mês que está acontecendo aqui? Realidades da nova criação. E olha só. Eu tenho que falar no microfone para constranger mesmo. Belinha e Rafa chegaram. Graças a Deus. Deus é bom, amados. Meu amigo, é assim mesmo. O pastor sabe o nome e pega todo mundo no flagrante. Vai chegar o tempo da gente não conhecer os nomes. Porque você vai ser um multiplicador. Amém? Amados, como a gente tem visto, eu não vou entrar em muitos detalhes, mas de Lucas ministrou muito bem hoje de manhã. Neide não ministrou, né? Aqui no culto da semana, nesse mês não, né? Ainda não. Mas houveram outros ministros da igreja local e ministraram excelentemente sobre essa realidade no Espírito. E eu vou te dizer, amados, a melhor parte que Deus reservou para mim e para você foi viver essa vida no Espírito. A abundância da parte de Deus chegou para mim e para você. E eu creio que, como você está vivendo hoje o novo, né? Um prédio literalmente novo, a igreja foi mudada para uma outra situação, uma outra realidade. E a gente tem declarado que para entrar nesse novo de Deus, a gente não traria vícios do passado. No que tange ao velho homem, tudo já foi passado para trás. Amém? E nas coisas concernentes à igreja local também, amados. Nós não vamos entrar no melhor e no novo e no excelente da parte de Deus se a gente tem as mesmas manias passadas. Deus nos deu uma nova realidade, uma realidade no Espírito. Uma realidade que a gente não conhece mais simplesmente pelo nome, como eu disse, Rafa e Belinha, mas a gente conhece agora pelo Espírito. Não conhecemos mais ninguém, Paulo diz, eu não conheço mais ninguém segundo a carne, mas segundo o Espírito. E é aí onde Deus colocou a excelência. Quem acredita que é excelente em Deus aqui? Olha, amados, pode não sentir, porque você não foi chamado para sentir excelência, você foi chamado para viver excelência. Você pode não perceber no espelho aquele mesmo corpício lindo e maravilhoso agora decaindo. Fica tranquilo, a Bíblia também tem remédio para isso. Embora o exterior se corrompa, o interior se renova. É nessa realidade que Deus nos colocou. Essa é a realidade da nova criação, que não vai ser, já é. Parece que às vezes a gente está falando para uma parede, e eu sei que você não é uma parede. Deus também, na realidade da nova criação, tirou o coração de pedra e colocou um coração de carne. E ainda pôs o Espírito dele dentro de você. Por isso ele está imprimindo na tua cabeça, no teu coração e na tua boca para você falar as verdades que ele já construiu aí dentro. Você acredita que você é diferente? Aleluia. A chave virou, amados. Deus já ligou o carro e você já estava dentro. Começa a se sentir à vontade com a viagem que Deus vai levar você. Para os melhores lugares. Para as posições mais altas. Essa igreja só fala de prosperidade. Eu vou fazer o que se Deus nos prosperou? E eu vou fazer o que se Ele quis nos enriquecer, tirando a miséria e a pobreza? Eu vou fazer o que se eu vou andar doente, se Ele já me curou? Não, amados, eu tenho que viver essa nova realidade todos os dias da minha vida. E você também. Isso não é bênção de um exclusivo, é bênção para todos que recebem. Quem tem a mão da fé aqui, para pegar e receber? Sabe, a gente tem recebido palavras poderosas, tantos pastores, né? Chegaram e ensinaram, nos advertiram a andar na palavra, nos ensinaram como praticar a palavra, e você hoje está vivendo uma realidade natural daquilo que no Espírito Deus já fez para a igreja de Vitória. Eu não sei como você declara seu dia a dia, mas todos os dias, amados, a minha oração é que eu seja capaz de fazer aquilo que Deus me chamou para ser. Deus me chamou para andar de uma vida abundante, para não ter falta de nada. Pastor, chamou o senhor porque o senhor é líder da igreja. Não, chamou todos os filhos e filhas. Quem é filho e filha de Deus aqui? Eu vou perguntar de novo porque você precisa falar isso. A sua voz é a sua digital no reino do Espírito. Diga, eu sou filho de Deus.
Tem um escritor com um livro que eu vou indicar em algum lugar, não sei se você conhece algum pastor Felipe Sá, ele tem um livro maravilhoso falando sobre a conversão dele. E sobre esse título, que é o maior título que a humanidade pode ter. Sabe, amados, nós reconhecemos chamados espirituais e dons que Deus colocou no corpo da igreja como 5 dons ministeriais. Para servir o corpo, para edificar o corpo, para guiar em alguns momentos, mas o maior título que um homem e uma mulher espiritual pode ter, já tem em Cristo. Ser filho e filha. Essa é a maior posição que eu e você podemos almejar no reino de Deus. Nós não vamos tomar o lugar de Deus, nós já temos a imagem de Deus dentro, recriado segundo a imagem dEle, segundo a capacidade dEle de produzir o resultado, Ele colocou agora em você, comedor de cuscuz. Eu estou sendo bem pejorativo quando chamo você de comedor de cuscuz. Mas não se ofenda, é para você ver que você, com esse corpinho normal, tem o sobrenatural dentro. Você precisa entender que você nasceu para vencer e não para perder. Você precisa entender que você nasceu para ter ampla suficiência. Como pode? Aquele que tem a ampla suficiência, o muito mais além dentro, está penando situações. Talvez a falta do conhecimento esteja te barrando a viver à altura do teu chamamento. Eu estou falando também como alguém que já ouviu isso. Eu estou falando como alguém que já sentiu na pele, ver alguém ser abençoado, olhar para a mesma palavra que estava falando para ser bênção para todo mundo e não chegar para a minha vida. E um dia, por falta de conhecimento, questionar a Deus. Eu aprendi que a gente não tem que estar falando porquê a Deus. Não sem antes examinar a mim mesmo, as motivações do meu coração, a intenção do meu coração para que alcance aquilo que é almejado. Se não for para dar glória a Deus, eu nem quero. Estou falando aqui diante de Deus e diante de homens e mulheres sábios no Espírito. Quem tem a mente de Cristo aqui? Você discerne todas as coisas, é assim que a Bíblia diz. Se não for para glorificar a Deus com a minha vida, com aquilo que eu faço, com aquilo que eu posso fazer, eu não quero. Isso é o poder da decisão da nova realidade na criação, que diz que eu posso a tudo aquilo nele que me fortalece. Posso até dizer não. Mas a gente já ouviu também, né, pastor? Deus sozinho, Ele pode tudo, mas Ele não quer estar sozinho. Foi por isso que Ele nos conquistou em Cristo Jesus, para termos comunhão com Ele em primeiro lugar, e para depois nos enviar para o chamado e o propósito da nossa vida. A nossa vida é plena em Deus. Vou dizer isso de novo. A nossa vida é plena em Deus. Romanos capítulo 6. Todo o tempo. E o tempo todo. Fazendo sol ou chuva, Deus é bom. Romanos capítulo 6, versículo 4. Se você chegou, me espera um pouco, que eu ainda estou aprendendo a manusear essa Bíblia com a folha fina. Aleluia. Paulo está falando da graça que não deixa o homem permanecer no pecado, nem ter uma vida promíscua, nem ter uma vida simplesmente carnal, natural. Amém? Mas no versículo 4 ele diz, de sorte que fomos sepultados com ele quem? Quem sabe aqui, quem é esse ele? Diga, Jesus. Que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte. Para quê? Qual o propósito? Como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, andemos, assim também andemos nós, em novidade de vida. Eu costumo dizer isso aqui, às vezes parece frase de efeito, e não é, amados. É uma revelação que Deus deu para mim viver. Precisamos andar no novo e no excelente da parte de Deus. Porque nós nascemos para andar em novidade de vida. Talvez você como um profissional seja aquele que já sabe tudo da sua área. Talvez você já seja muito desenrolado, muito desenvolvido. Mas você precisa entender que não é mais o comum, o normal, a sua área de atuação.
Eu estou vendo aqui o irmão Luiz, pai de Lucas, né? Ele trabalha há muitos anos, né? Com vendas, né? Parte de caminhões. Mas ele é muito sábio na área dele. Eu vi isso. Ele entende muito daquilo que ele faz. Mas também, se não fosse a capacidade de Deus nele, talvez ele já tivesse parado. É ou não é, irmão Luiz? Quantos desafios, né? Quantas coisas bateram na porta e a gente olha no natural e diz, ixi, essa pancada eu não aguento mais. Mas vem uma força sobrenatural, de dentro para fora, que nos capacita a olhar para o desafio e dizer, ei, você está se achando gigante? Eu vou comer você como um pão. Eita, esse pastor está muito ousado. Estou não, amados, ainda não estou no nível que Deus me chamou para andar. Eu estou crescendo. Igreja não é lugar de perfeição. Vou dizer de novo, porque parece que isso é religião. E religião eu não sigo nenhuma. Nem é do cristianismo. Eu sou cristão. Você foi chamado para viver de uma maneira diferente. Você foi chamado para pensar fora da caixa. Tantos coaches, né, estão dizendo, pensa fora da caixa. Pensa fora da caixa. E Deus já te tirou da caixa, da prisão, da mazela, do que foi que você poderia ter na sua vida. Deus já te tirou. Você consegue ver por fora. Já está com lava-jato lá, Rafa? Olha, naturalmente, perdeu um emprego. O que é que Deus faz? Perspectiva de avanço. Eu perdi meu chão. Perdeu não. Começou agora uma nova fase de empreendedor. Está entendendo como o pensamento no espírito é diferente? E a gente às vezes fica amarrado às tradições que aprendemos. As coisas que naturalmente recebemos de nosso pai, da nossa mãe, mas Deus nos chamou para andar em novidade de vida. Talvez na sua conta 2 mais 2 é 4, mas Deus faz uma conta de 1, bota 1.000 para correr, 2, bota 10.000. Eu não sei como foi o cálculo, a hipotenusa elevado a quê, não sei o que foi que ele fez, mas na conta de Deus, Joyce, David, 2, bota 10.000 para correr. Já imaginou essa conta? E aí fora, tantas ondas, né? Tantas situações acontecendo. E eu creio, como o apóstolo desse ministério, o apóstolo Guto, tem dito, está chegando o tempo da gente jogar essas máscaras fora. E fazer uma bela de uma fogueira. Se você quiser, no dia que estiver fazendo isso, a gente vai fazer aqui na frente da igreja, caça as máscaras. Vamos levantar uma cruz ali e fazer uma inquisição. Quem tiver de máscara vai jogar no fogo. Não a pessoa, a máscara. A pessoa joga ela para Jesus. Amém? Você está entendendo que você não nasceu para viver de uma forma natural? Você está entendendo, nesse mês todo, a gente está batendo na mesma tecla. Deus não nos chamou para ser comuns. Deus não nos chamou para ser medíocres. Deus não nos chamou para o reino, para fazer a mesma coisa que a gente fazia quando era da democracia. A gente não está numa democracia. A gente está numa teocracia. Nós não temos um presidente sobre o reino de Deus. Nós temos o Rei Jesus reinando no reino de Deus. Isso faz toda a diferença, amados. Estamos fisicamente no Brasil, mas também estamos espiritualmente assentados ao lado de Deus, junto a Jesus, nas regiões celestiais, reinando para sempre. Você consegue conceber isso na sua mente natural? Se não for pela fé, não consegue. Se não for pela fé, todos os dias acordar e olhar para o que Deus fez para mim e para você, a gente vai olhar no espelho e vai ver mais um derrotado, mais um doente, mais um cansado, mais um que já está sobrecarregado e carregando pesos. Jesus já deu o remédio. A gente precisa tomar todos os dias o que a palavra diz a nosso respeito. Posicionar o nosso coração e dizer: Deus falou, está falado, é prega batido, ponta virada, eu sou isso que a Bíblia diz que eu sou. E pode pegar pela gola, amados, e dizer: ô carne, você vai se comportar no jeito que Deus disse que você vai se comportar. Porque se eu não mortificar a minha carne, eu vou ser tendencioso ao pecado. Porque nem carne nem sangue herda o reino dos céus. Mas digam: meu espírito já está pronto. Tudo que é da parte de Deus, declare isso. É para mim e funciona em mim.
Como o Senhor prova isso? O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele disse que a palavra é digna de inteira aceitação. O escritor de Hebreus diz que ela é viva e eficaz. Como não funcionará o que Deus diz que funciona? Outra pergunta maravilhosa que o Espírito Santo me lembrou. O nosso pastor Humberto, ele costuma dizer isso. Se Deus é teu acelerador, quem vai ser teu freio? Você não pode olhar para esse tipo de frase e dizer, não, ele está dizendo que é como aquele bêbado que desce a ladeira e cai lá embaixo. Não, Deus é aquele teu acelerador, que na montanha, para subir, ele faz ser leve e fácil. É essa a diferença com Deus. Você está pronto para acelerar esse ano? Ah, mas o ano já está acabando, ei, mas ainda não acabou. Ah, Diane e Marlon, né, esses dias, numa afronta do diabo, jogando uma seta, uma cilada na família, literalmente o pai dela passando necessidades físicas, né? E eles tiveram que socorrer, passaram uma semana, não foi isso? 10 dias cuidando dele no hospital, pressão para um lado, pressão para o outro, e lá vai Diane ministrar na aula do Rema. Nem parecia que tinha passado a noite, afogueada, acelerada, e às vezes ela ligava para a Neide, ligava para a gente, falando no grupo da igreja, sentindo a pressão e o peso, mas ela mesma, ao invés de dizer da pressão, ela estava pregando para a gente. Eu creio que era o Espírito Santo, amados, ela um dia cedo estava tirando a foto de um casal na praça. Quem viu isso aqui? No grupo da igreja. Se você não viu, ela deu uma aula das coisas do Espírito. Ela disse, gente, tão simples, um casal numa praça feia, sorrindo e tirando, fazendo pose, isso me lembra da fidelidade de Deus. Que não é o ambiente que eu estou fisicamente, mas é onde eu estou no espírito. É uma mentalidade espiritual, não é uma mentalidade natural. Eu posso estar o chão seco, mas no meu poço vai ter água. Vou dizer isso de novo para você entender melhor. Pode faltar para quem não tem Deus, mas para quem tem Deus, tem ampla abundância e suficiência plena. Vitória não é uma terra de ninguém. Vitória já tem vitória no nome. Então se prepara vitoriense para andar na vitória que Cristo proporcionou para você. E isso é uma realidade, não é uma coisa que não vai acontecer. Já foi. Cristo já disse, está consumado. Quem acredita que quando Jesus fala, ele pelo menos fala uma verdade, uma só? Não, tudo que ele fala é verdade. Ele é a expressão física do Deus espiritual. O homem Deus veio trazer a expressão do que é viver pelo Espírito, no Espírito e agir também influenciado pela voz do Espírito. E você tem essa voz dentro de você. A voz da sua consciência, que parece um pensamento que às vezes acusa e às vezes absolve. É a voz do teu Espírito. E sabe, mas talvez, como Ezequiel diz, enganoso é o coração. Mas deixa eu dizer, você tem certeza que você confessou Jesus como Senhor e Salvador? Quem tem essa certeza? Levanta a mão aí. Quem ainda não tem certeza, levanta a mão também, que eu quero te ajudar a ter certeza. Se eu era destino certo, o inferno. Eu não sei, pastor Felipe, ele ia para o céu de todo jeito, porque ele tinha farda e ia dar carteirada. Mas assim, não. Quem não tem Jesus, amado, deixa eu pedir perdão logo, para você não se sentir ofendido. Destino é inferno. Legal, não fuma, não bebe, não bate, só falta Jesus, é exatamente tudo o que falta. Uma ótima pessoa candidata ao inferno. Sem Jesus, o destino desse trem é inferno. Mas com Jesus, muda toda a realidade. Ele te tira daquilo que te prendia e te coloca numa posição de filho, filha, lavado, remido, preparado, batizado e pronto para ir para a glória. Lembrei da minha mãe, e dizia, eu vou orar para que Deus salve, prepare e leve para o céu. Amados, Deus salvou, Deus está preparando esses dias, e eu estou sonhando com o dia que eu vou ouvir a trombeta. Pastor Felipe disse que sexta-feira. Ah, tá. É o dia da trombeta? Olha aí, irmãos. Quem tá com um coração generoso para ajudar? O pastor vai se mudar, tem mãos aqui, viu? A gente ajuda. A gente vai junto. Mas vamos para essa realidade aqui. Coisas
que Deus chamou a mim e a você para fazer, e a gente não está fazendo, porque não está olhando direito para a imagem certa. Coisas que estão barrando a gente, quando Deus já colocou ela como estrado dos seus pés. Coisas que nos prendiam ou ainda nos prendem em algumas situações viciantes, porque a gente não entendeu quem somos e o que temos em Deus. Para a liberdade foi que Ele nos libertou. Para uma vida plena foi que Ele nos fez ser plenos nele. A Bíblia diz em Efésios capítulo 2, versículo 10, que nós somos feituras de Deus. Como um poema escrito por um excelente poeta, com rima, com simetria, tudo perfeito, tudo alinhado. E ainda tem gente querendo mudar aquilo que Deus colocou como verdade para uma imaginação de um homem. Ideologias contrárias à verdade da palavra. Ideologias contrárias à vida que a palavra tem e contra a família que Deus instituiu. Você não é mais um na multidão. Está pouco esse amém. Quando você começar a entender quem você é, você vai começar a vibrar. Todas as vezes que diz assim, você não nasceu para ser derrotado, você tem Cristo dentro de você, você vai começar a dar pirueta mortal, até a seleção olímpica vai começar a te convidar para você participar. Porque você precisa vibrar com o que Deus fez. Você precisa vibrar com o que Deus fez na sua vida. A começar do destino que era inferno e está agora para a salvação. A começar na pouca sorte ou má sorte, e Ele mudou a nossa sorte para algo que é possível acontecer. Quem acredita que o impossível é possível para aquele que crê? Está na hora de você, crente, começar a entrar a vivenciar o impossível para alguns, mas para você é fácil, leve, rápido. Sonhos em Deus são factíveis de acontecer. Quem tem sonhos aqui? Sonhos altos, que às vezes chega beirando a ganância. Deixa eu dizer, o sonho de Deus foi colocar ouro transparente para ser pavimento dos teus pés. Então não se preocupe se um dia você se vê andando nos melhores lugares. Porque Deus quer você como testemunha nos melhores acessos. Porque a sua vida dando certo é um exemplo de que Deus funciona. Sua vida dando certo, o pecador que pensa que o dinheiro é aquilo que sustenta a vida dele, vai olhar e vai dizer, não, é melhor o que ele tem do que esse dinheiro que está no meu bolso. Eu creio. Eu creio. Colossenses 2, capítulo 12, 12, verso 12, né? Capítulo 2, verso 12. Aleluia, Deus é bom, e Ele mudou a história da nossa vida, trazendo uma realidade nova. Aleluia, somos novos, feitos segundo a imagem de Deus. Colossenses 2:12 diz, sepultados com Ele no batismo, nele também ressuscitastes. Aleluia, pela fé. Pela fé. A chave de tudo que Deus fez em mim e em você, que abre o reino e a possibilidade divina, é pela fé. Tudo que chegou da parte de Deus para mim e para você veio de graça. Diga, tudo que eu recebi de Deus é de graça, mas só se recebe pela fé. Amém? Pela fé. No poder de Deus, que ressuscitou dos mortos, que ressuscitou Jesus dos mortos. Amados, 2 Coríntios 5,17 diz, se alguém está em Cristo, se Neide está em Cristo, se Cláudio está em Cristo, se Felipe Sá está em Cristo, se irmã Ione está em Cristo, nova criatura vai ser. Não, já é. Não é que vai ser, já é. O mal é que a gente fica procurando como foi essa transformação, onde aconteceu, para que aconteceu, o que é que eu fiz para que acontecesse. Não é mérito nosso, é de graça, pela graça, é dom de Deus, uma dádiva doada da parte de Deus para mim e para você. Agora se recebe falando. A única parte natural que eu e você devemos fazer é crer com o coração e confessar com a boca, e assim ser salvo, e assim ser
cotado ou colocado na conta da família de Deus, participando da vida de Deus, não sendo mais alheio a essa vida, mas participando de tudo quanto Deus faz, tem e pode. Eu creio, amados, essa igreja já está pequena. Por mais estrutura que hoje a gente tenha, Deus preparou um lugar melhor e próprio. Mas até lá, entre a promessa e a realidade, existem processos. Nós estamos sendo lapidados e ensinados dia após dia a sermos uma igreja excelente. Uma igreja que anda em amor, que anda nos frutos do Espírito, uma igreja que recepciona bem, que entende bem a vida de Deus, que instrui as pessoas como discípulos, que tem uma missão de evangelizar e ganhar as vidas. Mas, amados, até lá, nós precisamos ter uma identidade. Nós precisamos nos reconhecer nele, para que possamos alcançar tudo quanto nele temos por direito. Você entendeu essa informação? Por isso, eu quero te chamar para isso mesmo. Se incendeie todas as vezes que a Bíblia for aberta, seja por uma criança aqui, ou um idoso. Que seja a palavra de Deus aquilo que te faz excelente, que aspira um cheiro suave para você, aliás, que exala, e você inspira isso, aspira isso para dentro de você. De Lucas falando sobre o sopro do Espírito, né, ser criado segundo a imagem de Deus, Deus soprou dele mesmo para dentro daquela forma humana que ele fez, lá em Gênesis. Você acha que ele fez o quê quando você foi recriado no Espírito? Ele fez a mesma obra, pegou a casa vazia, destruída, desarrumada, e soprou do Espírito dele para dentro de um espírito morto. E ele novamente colocou a inocência no nosso coração. Por isso que o apóstolo Paulo diz, olha, sejais tardios para a maldade, para a ira, mas sejam rápidos para praticar o bem. Estamos vivendo dias difíceis, né? Inflação no Brasil, situação política caótica, situação no judiciário ruim, situações de todos os lados, mas ei, deixa eu dizer para você, a gente não é nem da direita nem da esquerda, a gente mora num reino. A gente faz parte do reino de Deus, no reino de Deus não tem divisão. No reino de Deus só tem uma família e só tem uma igreja, a igreja de Cristo. É por isso que o Brasil vai melhorar. Porque a igreja de Cristo está se levantando com o propósito de fazer aquilo que deixou de fazer há muitos anos atrás. Se posicionar. Como é que eu me posiciono? Vivendo os princípios da palavra. Que um dia, olhando para a palavra, me posicionando nela, eu não vou cair em que homem deixou de ser homem para ser mulher. Ou que mulher deixou de ser mulher para ser homem. Nasceu no corpo errado. Eu oro pela vida do pastor Cláudio Duarte, que ele, citando uma vez um aconselhamento, ele disse que uma mulher que se reconhecia um homem e queria se casar, e queria que ele casasse. Ele disse, tá bom, amada, eu vou casar você. Agora você saia hoje procurando agora mesmo um homem que seja mulher, que uma mulher esteja presa no corpo dele, para que você se case, porque só assim vai dar certo. Você é um homem preso no corpo de mulher, e você vai procurar uma mulher presa no corpo de homem para se casar, e eu caso você. Acabou aquela contestação, acabou aquela reclamação. Pastor, o senhor está entrando numa veia perigosa aí. Estou não, amados. Eu estou sendo bíblico. Deus não fez genes confuso. A biologia não se confunde, Deus é perfeito. Deus nunca errou, nunca vai errar. Nem eu dizendo se é verdade ou não. Importa que Deus esteja certo e todo homem calado, na presença do Deus Altíssimo. Porque Ele e a palavra dEle são a última palavra sobre essas coisas. Voltando para a realidade da nova criação. Foi um comercial. Aleluia. Obrigado, Pai. Porque a tua igreja é local, coluna e baluarte da verdade. Coluna e baluarte da verdade. As pessoas vão olhar para a sua vida modificada, numa realidade plena de Deus, e vão desejar o que você tem, desejar o que você é, desejar a vida que você tem.
vou te ajudar. Está dando cãibra até no dedo profético aqui. Aleluia. Você precisa dizer isso. Diga, minha vida foi transformada para brilhar mais e mais. Eu sou agradável a Deus. A minha vida gera prazer no meu Deus. Eu nasci para louvor e glória dele. O meu trabalho é um reflexo de quem eu sou por dentro. A minha vida é um reflexo do que Deus projetou. Diga, eu dou certo em toda e qualquer circunstância. Eu creio que está acontecendo um destravamento aqui. Chegou o tempo de você, ministro e ministra do Evangelho, ministro da vida, não mais somente da letra, mas da vida da palavra, começar a mudar a história dessa cidade. Vou dizer isso de novo, para você não se perder. Não se distrai. Você nasceu para mudar o estado de Vitória. Sabe, Vitória é conhecida pela zona rural. Mas você já viu que tem muita área para crescer aqui? Você já imaginou Deus prosperando essa terra com tudo que ela tem? Com todo o potencial? Agora, como isso vai acontecer? Quando eu e você olharmos para a Bíblia, entendermos que se nós olharmos, inclinarmos os nossos ouvidos com a intenção de obedecer o que Deus já disse, nós vamos comer o melhor dessa terra. Eu entendo que tem uma resistência ainda a essas palavras. Não deveria ser isso para mim e para você. Deveria ser comum para mim e para você começar a reconhecer a diferença entre bronze e ouro. Os dois brilham, principalmente quando está polido. Mas tem uma diferença nisso. Um é metal precioso, o outro é só um condutor de corrente. Eu declaro sobre a sua vida, em nome de Jesus, você não é mais só um carregador de conhecimento, você é um transformador de situações, porque você recebeu uma realidade nova, você recebeu uma capacidade de mudar a história de outras pessoas, sabe como? Com a mesma palavra que te mudou, com a mesma palavra que te transformou e te alicerçou, você foi levantado para levantar outros. Não se preocupe, você vai crescer. Você vai ser notado no meio da multidão. A palavra diz que aquele que teme ao Senhor e que se achega aos mandamentos dele, observando para fazer prosperar ele mesmo o seu caminho, vai ser como uma árvore frondosa, vai crescer, vai frutificar, vai multiplicar. E deixa eu dizer, quando você estiver cheio de frutos, bem maduros e bem bonitos, se prepara que vai começar as pedradas chegando. Porque menino só joga pedra em árvore que tem fruta. Eu já fui menino, faz tempo, mas fui. Graças a Deus a gente não precisava roubar a casa do vizinho, porque na casa lá da minha mãe tinha mangueira, jambo, só faltava banana, que era melhor, mas não tinha. Aleluia. Mas era muito fácil a gente olhar aquele pé de jambo que parece que não tinha safra certa para ele. Todo o tempo ele dava. Sabe por quê, amados? A terra onde ele nasceu tinha um veio de água. A Bíblia diz que tem um rio que corre do trono de Deus, que sai dos limites da Jerusalém celestial e flui sobre a terra. E por onde ela passa, vai sarando, curando, fazendo aquilo que era local de morte, ser local de frutificar, de multiplicar. A Bíblia diz que Jesus, certa vez, falando com uma mulher samaritana, pedindo água, e ela disse: Senhor, como é que você, sendo judeu, está me pedindo água?
Ele diz, mulher, se você soubesse quem está pedindo água a você, você lhe pediria e ele te daria águas que jorram como uma fonte da vida. E ela pensa numa água natural. Deus colocou essas águas dentro de você. As águas que saem do trono de Deus, hoje borbulham no seu espírito. E elas não nasceram para ser represadas. A fonte de água viva que está dentro de você, não nasceu para ser represado. Eu gosto de roupa maior do que eu. Não porque eu queira expandir o corpo. Tanto é que os joelhos já estão chiando isso. O peso que já está aqui. Mas deixa eu dizer para você. Se prepara para começar a pensar no empreendimento grande, Rafa. Não é para receber um só. É para receber 2, 3, 4, 5 e ainda com a sala de espera. Porque Deus faz assim. Deus pega um homem no pequeno, com fidelidade, e coloca sobre o muito. O coração que Deus quer para mim e para você, além de reconhecer essas realidades espirituais que Ele já conquistou para mim e para você, é viver à altura do nosso chamamento. Você está pronto para viver isso? Me desculpe, eu não estou convencido disso. Mas pode dizer, pode dar um fora, vai, dá um bem um fora. Pastor, você não tem nada a ver com a minha vida. Isso é só para eu me colocar no lugar. Mas eu vou te dizer isso. Eu tenho obrigação de te dizer, pelo Espírito, que você deve estar num local melhor. Num local de excelência. Eu não tenho a ver com a sua vida, mas eu tenho a ver com a responsabilidade espiritual que Deus me colocou aqui na frente dessa igreja. De dizer a verdade, de te falar que você não está ainda no nível que você deveria estar, que você deve subir o nível, porque Deus te fez para andar em lugares altos, a viver no nível de excelência que você vai dizer, rapaz, eu não tinha essa bala toda aqui no canhão não, mas o tiro agora foi grande. Deus ainda é Deus de surpresas. Se você crer, Deus vai te surpreender. Obrigado, Espírito Santo. Uma vez o bonitão do centurião, né, com um empregado doente, ele diz, Senhor, eu não sou digno que você venha na minha casa, mas se o Senhor mandar uma palavra, eu vou encerrar com isso. Eu não vou fazer mais nada, porque eu não percebo direção para isso. Pegue sua Bíblia. Levanta ela bem alto aí para o diabo ver que você tem uma. Se você tem um aplicativo, fica tranquilo, levanta ele também. É Bíblia. Tem gente morrendo por causa do aplicativo também. Diga, essa é a poderosa, maravilhosa, excelente palavra de Deus. Ela diz que tudo posso em Deus, que é a minha fortaleza. Diga, e eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso. Olha para o chão, diz assim, diabo, está ouvindo bem? Eu posso. Tudo que a palavra diz que eu posso.